nome é Alusaí, sou extensionista do projeto, juntamente com Mariana e o nosso orientador, o professor Fernando Cunha. Vamos mostrar alguns tratos culturais que a gente teve no decorrer do ano e algumas atividades realizadas. Aí, o trato cultural, ele é bastante recomendado, né? Porque são ele que proporciona as melhores condições para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Aí um deles é o controle de doenças e pragas, que foi a realização da pintura do caule das plantas, com calda bodalesa, que é cal mais sulfato de cobre, e o tinta residencial, que contém fungicida e bactericida. Aí ele ajuda no controle de fumagina, proteção contra aripuá e proteção contra formigas doceiras. Aqui é a cobertura morta de solo, que é realizada com capim seco e também pode ser realizado com folha seca ou qualquer tipo de material que já esteja morto, né? Aí ele mantém a umidade do solo, protege contra as erosões, protege contra a alta temperatura na raiz das plantas e também evita o crescimento de ervas daninhas, entre outros benefícios. Aqui são as podas. As podas elas são realizadas quando as plantas estão em repouso vegetativo, eliminando os ramos que já produziram, os ramos já vegetativos, e na bananeira aí foi realizado a poda tirando as folhas secas, porque deixa as plantas mais saudáveis e com a melhor aparência. Bom, dando continuidade aqui nas apresentações dos slides, falando sobre os sistemas de produção, né, agroecológico na região Nordeste, do Agreste, falar um pouco agora sobre o coroamento, que esse coroamento ele foi feito em diversas espécies no setor de fruticultura, tanto em frutíferas como arbóreas. Nas frutíferas, como uma delas é graviola, que é essa da imagem, foi feita na goiabeira, no coqueiro, e nas outras espécies foi feita de moringa, mogno, eucalipto e tudo mais. O objetivo do coroamento é evitar a competição de nutrientes, ou seja, que quando for feito o coroamento, vai retirar todo o mato que tiver ali, as plantas invasoras, né? E assim não vai ter a competição de nutrientes entre ela e as plantas invasoras. Segurar também a água por mais tempo no local, evitar o carreamento das partículas do solo, ou seja, as partículas mais fétidas, né? Se for principalmente numa área inclinada. Quando vier a chuva, a própria irrigação vai levar, se não tiver o coroamento, vai levar aquela área mais fértil para a parte mais baixa do solo. E tendo o coroamento, não, vai evitar de levar e mantê-la no local. Ajudar também a manter o adubo orgânico no local, quando você for fazer a adubação, permanecer ali também e não ser carreada também como as partículas. Próximo slide agora é sobre a condição do parreiral de uva. Foram feitos diversos tratos culturais lá, desde a adubação orgânica, tanto no solo como foliar. Essa das imagens aí mostra o cacho da uva e também um ramo com os brotos de netos, gavinha. Aí essa dos frutos identifica ela cheia de bagas e a outras com menor bagas, menor número de bagas. Ou por quê? Porque foi feito o raleio. O raleio é feito para diminuir a quantidade de bagas para o melhor desenvolvimento dela no crescimento, porque se não fizer isso, ela não vai crescer, não vai se desenvolver e não vai ficar apropriada para o mercado, né? E por isso que é feito isso aí. Também foi feito a desbrota dos netos, que os netos eles não servem para nada exatamente, porque ele só vai sugar a energia da planta ali, dos frutos, de tudo. Então são retiradas todas, são retiradas as garvinhas, que elas enroscam nas plantas, em todos os outros ramos e tal, até nos próprios cachos, fica ruim de fazer a manutenção, tem que ser retirado também. Foi feito o desponte, quando o ramo já chega na altura do arame, mais ou menos a 10 centímetros, você já faz o corte, que é o desponte, senão ela vai continuar crescendo.
foi feito desfolha, tanto as desfolhas com doença, o milho, o oídio. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema agroflorestal, que em siglas se chama SAFRA, mais conhecido por SAFRA, que é um sistema que introduz várias culturas em um mesmo local. Isso ajuda muito a recuperar solos que foram perdidos ao longo do tempo, como erosividade, perdendo suas partículas fertilizantes. O objetivo do SAF é usar o máximo possível de espaço de forma a imitar a vegetação da natureza, conciliando a produção florestal com a produção de alimento. No caso, vai ser usada aí espécies de grande porte, espécies de médio porte, pequeno e rasteiro. Aí no local do SAF, encontramos aí espécies maiores como o eucalipto, mogno africano, que exclusivos são madeiras de lei, de lei só é o mogno, são madeiras para produção de celulose e para construções de móveis, etc. E também temos aí o açaizeiro e as espécies leguminosas como crotalária, mucuna preta, feijão de porco e moringa também. Como são leguminosas, elas são fixadoras de nitrogênio no solo. Tem também, foi plantado também bananeira, que já é uma espécie frutífera, que em todas elas aí uma está interligada à outra e vai cobrindo o solo sem deixar espaço limpo, formando mesmo, imitando a natureza, né? Também com essas espécies leguminosas, elas vão florir com um certo tempo. Aí isso aí ajudará muito nas abelhas, que elas vão conseguir ter o néctar e pólen que são necessários a elas, né? Também essas espécies leguminosas servem de cobertura verde do solo, para já ter a adubação, para fertilizar o solo, né?